A nossa reportagem volta à casa do Caio Luz, filho da dona Zenaide Luz, a Zena Imbatível, como muitos já conhecem aqui na cidade de Feira de Santana, que teve AVC e está acamada, mas se recuperando bem. Só que nesse momento o Caio vai explicar uma situação que já incomoda há 4 meses a família, que está tentando, junto a uma agência bancária, receber o benefício para poder dar manutenção ao tratamento da dona Zenaide. Caio, explica para a gente o que é que está acontecendo com você e sua mãe, que não estão conseguindo ter esse benefício em mãos. Um bom dia a todos. Eu estou muito feliz com esse nosso contato. Eu acho que através de nós, muitas pessoas também vão estar cientes de seus direitos, porque existem responsabilidades que é do beneficiário, mas existem responsabilidades no saque do benefício que nem é mais do INSS e é da agência bancária. Ou seja, o banco ele precisa também avaliar de forma humana, de forma responsável, os documentos em que o beneficiário está apresentando. No caso da minha mãe, nós temos um benefício que não é mais um auxílio-doença. Agora nós já estamos na fase de ser um benefício de uma aposentadoria por invalidez, em que comprova, através de perícia, realmente a necessidade de minha mãe para ter um benefício mensal. E nós não estamos conseguindo sacar esse valor, porque a agência bancária, no nosso caso a 2905, ali o Banco Itaú, na Avenida Getúlio Vargas, está colocando dificuldades que fogem do controle burocrático, legal, e partem apenas para um controle administrativo que não reconhece legalmente os nossos documentos. Ou seja, nós temos um comprovante, um termo de curatela que, expedido pelo juiz, me dá autorização para fazer o saque do benefício da minha mãe, autorização para ser o responsável legal pela minha mãe. Cheguei com esse documento no banco, no primeiro episódio, e o banco não reconheceu esse documento. A justificativa deles na época é que eles não aceitam termo de curatela e só aceitam uma procuração pública. Mas para quem entende um pouquinho, minimamente, sabe que o termo de curatela é uma procuração e não há necessidade de minha mãe ser submetida a um tipo de procuração, um tipo de entrevista com o cartório, porque a procuração pública ela requer de uma entrevista em que o agente do cartório vem aqui. Foi o que aconteceu na nossa casa. Graças ao pedido desnecessário do banco de ter uma procuração pública já tendo em mãos um termo de curatela, nós precisamos, foi preciso pagar o banco, pagar o cartório veio aqui, eles fizeram uma entrevista com minha mãe e infelizmente na entrevista minha mãe, que teve um AVC hemorrágico, não consegue responder algumas perguntas adequadamente, ela não necessitava ser submetida a isso, ela não conseguiu responder algumas coisas e não foi concedida a procuração. Terminou que eu voltei no banco com o termo de curatela que já tínhamos, e aí eles decidiram agora já uma outra informação, que aquele termo de curatela poderia servir se estivesse cadastrado junto ao INSS. Foi isso que fizemos. Cadastrei, e é esse o documento que nós temos aqui. Um documento do INSS que inclui um processo, um pedido, um requerimento para que o meu nome fosse incluído junto com o nome de minha mãe e eu pudesse ser legalmente reconhecido junto ao INSS como representante legal da minha mãe. Ou seja, a gente tinha um termo de curatela que precisava unir junto com o INSS para que o banco também reconhecesse isso. Foi isso que o banco pediu e foi isso que eu fiz, Entrei em contato com advogados e a gente deu entrada nessa documentação e o banco aceitou o requerimento, E isso está pronto desde o dia 30/6, ou seja, a gente tem quase 15 dias com documentos prontos. Segundo o INSS, não há nada mais a se fazer junto ao INSS, porque a responsabilidade deles era me reconhecer como representante legal da minha mãe. E eles me reconheceram. Ou seja, as vias administrativas a gente está tentando resolver. Caso a gente não resolva, vai ser necessário judicializar processos
que é um caminho que demora muito mais e eu vou ter muita dificuldade de ter acesso ao dinheiro da minha mãe. A gente vai se sustentar de forma precária, nós temos apenas esse único meio de renda, que é o benefício da minha mãe. Eu sou um estudante, sou um estagiário da rede estadual em Feira de Santana. A qualquer momento eu posso ter a minha bolsa de estudos cortada, então a gente tem um benefício que é o benefício fixo de aposentadoria por invalidez, um benefício para minha mãe, para ela, para as necessidades dela, de uma paciente acamada, que precisa de fisioterapia, de fraldas, de remédio com frequência, de fazer exames, procedimentos que nem sempre a gente consegue pelo SUS e a gente tem um dinheiro que está retido no banco. Há um erro aí, há uma irresponsabilidade do banco em não reconhecer os nossos documentos, em ver o meu nome, né, junto ao benefício de minha mãe, o número de benefício de minha mãe, e de não perceber que agora o problema se dá apenas porque o sistema do banco não atualizou. Então, eu levei ontem toda essa documentação novamente, uma documentação agora mais completa, exatamente como eles me pediram da última vez, e essa documentação foi vista, né? Malmente foi feita uma triagem de reconhecimento desse documento. Malmente foi feita uma intervenção assim, ao ponto de ligar para o setor jurídico, ao ponto de procurar outros meios de informação para saber se aquele documento estava pronto, mas logo foi me dada a notícia de que mais uma vez, pelo quarto mês, a gente não ia conseguir sacar o dinheiro da minha mãe. Então a gente está aqui de forma assim, eu estou de forma assim, envergonhado, público, né? Constrangido, né? Por toda essa situação. Eu cheguei a levar a minha mãe na agência da 2905 ali no centro, em Feira de Santana. Eles viram a minha mãe, eles viram o estado da minha mãe numa cadeira de rodas com um padrão, né, que é comum para pacientes que teve AVC, no caso de minha mãe um AVC hemorrágico, que é um padrão de inclinação, principalmente para ela, né, que está há quase 16 meses acamada. Um padrão de inclinação diante deles, ali na frente de todos os funcionários, e eles não tiveram nem um pouco de solidariedade diante daquilo. Agora a gente espera assim, que o banco se posicione, que o banco busque atualizar o seu sistema, pare de culpabilizar o beneficiário que está acamado, culpabilizar um único filho que sou eu, que sou o único que respondo por ela, o único que consigo resolver tudo, e pare de culpar o INSS, porque o INSS já fez a sua parte. Já atualizou o sistema deles, o sistema do banco que precisa se atualizar e receber de forma humana a minha mãe e tantos outros pacientes que passam por isso. Conversamos com o Caio Luiz, filho da Zenaide Luiz, a Zena Imbatível, como é conhecida, que teve AVC e agora o Caio vive esse dilema em relação ao benefício que há 4 meses não está sendo possível ser sacado. Reportagem Joaquim Neto. Obrigado.